Você já fez o certo, foi fiel, caminhou em integridade. E mesmo assim, parece que só colheu humilhação, esquecimento e portas fechadas? Se essa pergunta acende uma dor dentro de você, saiba que não está sozinho e que sua dor não passa despercebida. Quantas vezes vimos pessoas que deram o melhor de si e foram retribuídas com um puxão de tapete? Profissionais que trabalharam com excelência, noites em claro e resultados entregues, e no momento de reconhecimento foram traídos por quem bajulava nos bastidores ou mentiu para tomar o crédito. Quantas mães e pais que serviram sua família com amor foram recebidos com ingratidão, palavras duras ou até traição por aqueles que deveriam cuidar do legado que lhes foi confiado. E quantos irmãos e irmãs no ministério, que serviram com sacrifício, foram criticados, mal interpretados e deixados de lado exatamente quando mais precisavam de apoio? Essas são cenas concretas que ferem o coração. O colega que apaga seu nome de um projeto, o familiar que vira as costas no momento da necessidade, o líder que questiona seu caráter sem ouvir a sua versão. E no silêncio que segue, muitas vezes a voz mais alta é a do medo, da vergonha e do rancor. Vem então a sensação amarga. Parece que Deus esqueceu meu nome. Ou a impressão sufocante de que é como se o céu estivesse em silêncio enquanto a injustiça cresce. Essas são frases que ecoam em tantas almas feridas, e o lamento é legítimo. Mas antes de permitirmos que a amargura nos consuma, precisamos recontar essa história com uma imagem nova e amorosa. Deus não é um espectador distante, indiferente ao nosso pranto. Não estamos falando de um universo sem rosto olhando do alto. Falamos de um juiz que conhece cada detalhe, cada motivo, e que se levanta no tempo certo. Imagine o céu como um grande tribunal. Não um tribunal comum, frio e burocrático, mas um lugar sagrado onde o justo preside, onde as causas são ouvidas com compaixão e com verdade. No tribunal do céu, as intenções são pesadas, os corações são expostos com misericórdia e as sentenças são emitidas com sabedoria infinita. Quando eu digo chegar no tribunal do céu, não me refiro a um protocolo legal terrestre, mas a uma intervenção espiritual. É o momento em que Deus decide agir de modo visível e definitivo em favor de uma causa. Pode não acontecer como imaginamos, sem espetáculos ou escândalos, mas acontece. Ele abre um processo celestial onde nada escapa ao seu olhar justo. Mentiras vêm à tona, corações são confrontados, portas se rearranjam e, sobretudo, ele cuida de quem sofreu a injustiça. Essa intervenção não é para satisfazer um desejo de vingança. É para trazer honra, restauração e proteção ao justo que suportou a humilhação. Por isso, o título que nos reúne hoje é uma declaração e uma promessa. Deus vai te honrar. 7 sinais de que a sua justiça chegou no tribunal do céu. Quero deixar claro desde agora, o foco não é derrubar o outro com o nosso ressentimento. A proposta é entender os sinais espirituais que mostram quando Deus está movendo-se para honrar você, não para ferir, mas para justificar, restaurar e elevar. Honra divinal é aquela que vem sem mancha, que sustenta e que não se apoia na humilhação alheia. Neste vídeo, vamos caminhar por esses sinais. Vou te mostrar 7 sinais profundos que indicam que a sua causa já foi apresentada ao juiz dos céus e que a justiça divina começou a se manifestar, seja na proteção, na inversão de quadros, na restauração de reputação ou no aconchego de um coração renovado. A intenção é que você reconheça essas movimentações, não para se vangloriar, mas para se firmar em fé e gratidão. Antes de prosseguirmos, quero te convidar a um gesto simples e forte. Escreva agora nos comentários a frase "Deus me fará justiça" e acrescente a cidade de onde você está assistindo. Isso não é um truque, é um ato de fé. Ao escrever, você coloca seu nome e sua história diante do tribunal do céu. Uma declaração pública de que você confia na justiça do Pai, não na dos homens. Sinta-se parte de uma comunidade. Há pessoas em muitas cidades que conhecem essa mesma dor, que carregam humilhações semelhantes. Debaixo do mesmo decreto, existe um Deus justo que vê, ouve e julga. Depois que você escrever, respire fundo. Solte os ombros. Permita-se aquietar por um instante, porque o primeiro sinal de que a sua causa chegou ao tribunal do céu não é a queda de quem te feriu. É algo que Deus começa a fazer dentro de você.
É um movimento silencioso de cura, de entrega, de devolução do papel de juiz. Segure essa respiração de esperança. O que vem a seguir é o primeiro sinal que o céu costuma trabalhar antes de mover as circunstâncias. A Escritura nos dá fundamento seguro para falar de um tribunal do céu. No Salmo 50, o salmista descreve Deus convocando os céus e a terra como testemunhas do seu julgamento. Os céus anunciam a sua justiça, porque ele é o juiz e nada escapa ao seu olhar. Essa imagem não é só poética, é teológica. Deus não é um espectador indiferente. Ele preside, ouve causas, pesa motivações e fala com autoridade sobre o que é justo. Em outro trecho, o Salmo 82 nos apresenta Deus no conselho divino, no meio dos poderosos, afirmando sua função de juiz soberano. E no Salmo 75, aprendemos que há um tempo determinado para o juízo. Deus abate os arrogantes e exalta os humildes. A exaltação verdadeira não vem do Oriente nem do Ocidente, mas do próprio Senhor. Juntos, esses textos nos mostram um padrão claro. Existe um juiz justo, que vê, decide e age no tempo certo. Quando falamos em tribunal celestial, não estamos inventando o mecanismo legal humano projetado no céu. Usamos uma linguagem que ajuda a entender um movimento espiritual real. Imagine uma corte, onde o juiz conhece cada detalhe do coração, onde as evidências mais íntimas, intenções, motivos, feridas, são avaliadas com justiça perfeita. Nesse tribunal, Jesus ocupa um lugar central. Ele é nosso advogado e intercessor. Não somos deixados à própria defesa. De acordo com o Novo Testamento, Cristo apresenta a nossa causa diante do Pai. Fala por nós, une a graça ao direito e garante que a verdade seja considerada por aquele que tudo vê. Essa combinação, um juiz justo e um advogado que nos representa, é a garantia de que a verdadeira justiça não se baseia em aparências ou manobras humanas, mas na integridade divina. É importante, entretanto, reposicionar o que chamamos de justiça de Deus. Ela não reduz-se a fazer o outro pagar por aquilo que fez. A justiça do céu tem 3 marcas essenciais: proteger os justos, confrontar o ímpio e honrar os humildes. Proteger significa tirar você da linha de fogo, limitar o alcance do ataque e reorganizar caminhos para sua preservação. Confrontar significa trazer à luz o que estava encoberto, expor mentiras e pôr limites à soberba de quem abusou da posição. Honrar significa restaurar reputações, abrir portas que antes estavam fechadas e dar a exaltação que brota da mão de Deus, não de esquemas humanos. A justiça divina, portanto, trabalha tanto em cenários externos, fechando portas para os que fazem o mal e abrindo portas para os fiéis, quanto em cenários internos, curando amargura, renovando confiança e formando caráter. Para quem viveu a dor da humilhação, essa linguagem precisa tornar-se prática. Por isso, compartilho um mapa claro. 7 sinais que apontam quando sua causa subiu ao tribunal do céu. Não são receitas mágicas, nem cronologias rígidas, são marcações espirituais que, quando lidas em conjunto, formam um quadro. Eis em resumo o que você poderá notar. 1. Deus começa a ajustar o seu coração. Antes de agir sobre as circunstâncias, o juiz muitas vezes cura o autor da causa. Tira de você a compulsão por vingança e planta confiança renovada no seu agir. Isso permite que a sua reação não estrague a obra que Deus quer fazer. 2. Deus traz à luz o que estava escondido. Mentiras, manipulações e segredos começam a ser expostos, não por intrigas, mas por uma ordem sobrenatural de revelação que coloca a verdade no lugar certo. 3. Deus limita e confronta quem agiu com injustiça. A soberba que parecia intocável perde força. Portas de influência se fecham para os que se apoiavam em abuso, e o peso da autoridade injusta diminui. 4. Deus te protege e te reposiciona. Muitas vezes a justiça vem em forma de retirada estratégica, saídas de ambientes tóxicos, mudanças de rota, que ao tempo certo se mostram como livramentos providenciais. 5. Deus começa a te honrar onde você foi envergonhado. Reconhecimento surge de lugares inesperados. Oportunidades que não dependem dos homens aparecem. A restauração pública começa a se desenhar. 6. Deus usa sua história como testemunho. O que foi dor vira instrumento de consolo e edificação. Suas cicatrizes se tornam linguagem que alcança outros e transforma vidas.
7. Deus sela paz no seu coração. Por fim, há um descanso que não se compra. A certeza interior de que, independentemente das circunstâncias, a sentença do céu já foi dada a seu favor. Esses sinais não necessariamente vêm numa sequência linear. Às vezes, a luz sobre a verdade surge antes da mudança interna. Outras vezes, a paz nasce mesmo antes da exaltação externa. Mas quando vários desses sinais aparecem juntos, ou mesmo um com profundidade, você pode ler aquilo como o movimento do tribunal do céu a seu favor. A leitura destes sinais deve ser feita com humildade e sensibilidade. Nem toda coincidência é um decreto. Nem toda dor revelada é punição humana direta. Ainda assim, quando o quadro se encaixa, há conforto em saber que o juiz perfeito assumiu sua causa. Respire. Permita que essa perspectiva espiritual reposicione suas expectativas. O primeiro sinal desse mover é íntimo e profundo. O juiz frequentemente começa pela sua transformação interior. O primeiro sinal de que a sua causa chegou ao tribunal do céu é quando o juiz começa limpando o coração do autor da causa, você. Você já percebeu que muitas vezes a primeira coisa que muda quando Deus começa a trabalhar a seu favor não é o cenário externo, mas algo dentro de você? O primeiro sinal de que a sua causa entrou no tribunal do céu quase sempre é o fim da fome por vingança. Enquanto antes sua mente rodava como um disco riscado, repetindo a mesma injustiça, as estratégias de revidar e as listas de como fazer pagar perdem o brilho. No lugar delas, nasce um desejo novo e estranho, entregar tudo na mão do Pai. Imagine alguém que, noite após noite, revê em pensamento a cena em que foi traído, humilhado ou passado para trás. O rosto do agressor volta como projeção, e a vontade de equilibrar a balança cresce até doer no estômago. Essa repetição corrói a paz, rouba sono, adoça a amargura e transforma a pessoa em prisioneira da própria narrativa. A vingança, por mais justificável que pareça, vira um veneno lento, pois o primeiro milagre da justiça de Deus é exatamente isso: curar você da necessidade de ser o juiz. O sinal se manifesta de formas muito concretas. Em vez de planejar contra quem feriu, você começa a sentir um incômodo ao alimentar ódio. Em vez de passar horas revivendo ofensas nas redes sociais ou na cabeça, surge uma oração curta, sincera. Senhor, faz justiça tu, do teu jeito. Versículos sobre justiça divina, perdão e entrega começam a bater à porta do seu coração. Não como discursos vazios, mas como mensagens que tocam onde dói. Livros, músicas, uma pregação ou uma frase lida por acaso parecem perseguir você, com a lembrança de que há um juiz que vê e que não falha. Essa perseguição é, na verdade, a graça do Espírito que trabalha para recolocar sua mão do pedestal do juiz. Há também sinais físicos e psicológicos. Aquela inquietação constante diminui. Você percebe que insistir em realizar a própria vingança o adoecia mais do que parecia curar. A ideia de retribuir deixa de ser divertida e começa a parecer um peso inútil. Onde antes havia buscas frenéticas por provas, cantadas amargas e redes sociais viradas palco de acusações, passa a haver um gesto simples e libertador: colocar o caso diante de Deus e descansar. Isso não significa inação passiva ou indiferença à injustiça. Significa reconhecer que existe um tribunal maior, com um juiz que conhece motivações, intenções e o melhor tempo para agir. Quando você reconhece Deus como juiz, sai do banco de juiz e volta ao lugar de filho que confia na sentença do Pai. É uma mudança de posição, de quem tenta governar o próprio destino para quem se rende à soberania amorosa de Deus. Imagine-se tirando uma toga imaginária, lavando as mãos daquela decisão de punir e sentando-se ao colo do Pai. Não é humilhação, é acolhida. E é essa acolhida que permite que Deus trabalhe não apenas para consertar externamente a situação, mas para curar você internamente. Porque Ele não quer apenas ajustar circunstâncias. Ele quer que você não seja destruído pelo processo. Espiritualmente, esse movimento interno é como um chamado do céu para subir a um patamar mais alto. O tribunal do céu não quer só declarar sentença, quer preservar a pessoa que é objeto da injustiça. A amargura, a sede de revanche e o desejo de controlar acabam por roubar sua identidade e seu chamado. Deus começa então a retirar aquilo que o prende às feridas,
porque ele prefere que você chegue à restauração inteiro, não uma vitória vazia que replicou a violência que sofreu. Para ajudar a perceber este sinal na prática, algumas atitudes simples podem servir como termômetro. Você tem orado mais pedindo direção do que instruções de como derrubar o outro? Você tem sentido menos vontade de conversar mal, expor ou humilhar quem te feriu? Quando lembra do episódio, sente menos calor de revolta e mais tristeza serena ou até gratidão por lições? Essas nuances internas, por menores que pareçam, denunciam a ação do céu. Não ignore a suavidade que vem ao lugar da fúria. Ela é muitas vezes mensageira de um processo divino que começou. Se você quer agir de forma concreta diante desse sinal, proponho passos práticos que ajudam a consolidar esse novo posicionamento. Escreva a injustiça em um papel e oponha ao Senhor em oração, dizendo que o entrega. Coloque nomes e situações diante do altar em silêncio. Quando a tentação de revidar surgir, pratique um jejum breve para submeter suas emoções ao Senhor. E declare em voz alta: eu renuncio à vingança. Senhor, eu confio na tua justiça. Esses ritos simples não são mágicos, mas treinam o coração a confiar e a aprender uma nova liberdade. Lembre-se, entregar a causa a Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que a mão que julga é também a mão que restaura. Quando você começa a entregar a causa, é sinal de que o céu já assumiu o caso. E ao abrir mão de ser juiz, você se prepara para receber aquilo que só o juiz do céu pode dar: justiça que cura, honra que constrói e um destino que preserva sua alma. Se, nos últimos tempos, você tem sentido mais vontade de colocar o caso diante de Deus do que de revidar, enxergue isso como um sinal precioso. Sua causa já entrou no tribunal do céu. E quando você sai desse lugar de juiz, Deus começa a acender outra luz. Ele traz à tona o que antes parecia enterrado. No tribunal do céu, a verdade não fica debaixo do tapete. Quando Deus decide intervir, ele age como luz que atravessa a escuridão. O que estava enterrado, velado ou disfarçado começa a se revelar. Esse é o segundo sinal de que a sua causa subiu à corte do céu. Deus começa a trazer à luz o que estava escondido. E é preciso estar atento, porque a manifestação pode vir de formas sutis e também de maneiras muito concretas. Imagine uma sala escura onde alguém mexeu nas provas de um processo. Tudo parecia confuso, desencontrado. De repente, acendem-se holofotes e as lâminas de verdade recortam as sombras. Incoerências que antes você notava apenas por intuição passam a fazer sentido. Versões que não batem, mensagens que contradizem alegações, documentos que aparecem com datas e assinaturas que confirmam o que o seu coração já sabia. Não é raro que uma conversa gravada ressurgida, um e-mail encaminhado para a pessoa certa ou um documento que não podia ser encontrado de repente venha à tona na hora certa. Essas emergências não são coincidência. Muitas vezes são a providência do juiz que ordena que a verdade venha à vista. Pense em situações reais. No trabalho, um projeto seu foi apropriado e você foi colocado como culpado de um fracasso. Meses depois, surge uma mensagem esquecida no grupo que revela quem realmente sabotou o andamento. Ou um sistema é auditado e as mudanças registradas mostram o manipulador. Na família, segredos e convenções que justificavam uma injustiça caem quando familiares, diante de circunstâncias ou de um novo olhar, começam a lembrar de detalhes, a admitir comportamentos ou a encontrar documentos antigos. No ministério, boatos e difamações que circulavam como verdade começam a desmoronar quando testemunhas que antes se calaram passam a falar, ou quando registros aparecem que provam sua inocência. Um detalhe importante: a exposição feita pelo céu nem sempre é estrondosa. Às vezes, é um processo gradual, pequenas luzes acendendo uma a uma, para que a verdade se imponha com sabedoria e justiça. Outras vezes, a revelação é imediata e pública, deixando claro que algo maior do que opiniões humanas está em ação. De qualquer modo, a marca é a mesma. Aquilo que você não podia provar sozinho começa a aparecer sem que você precise manipular nada. Esse é um sinal de que o juízo não é humano. É o juiz do universo, reordenando a narrativa. Quando a máscara cai, nem todo mundo aplaude. Haverá dor, porque expor verdades pode ferir relações e provocar vergonha em quem se beneficiou da mentira. Por isso é crucial compreender o propósito divino por trás da exposição. Deus
não revela para promover fofoca ou vingança. Ele clareia o cenário para que a justiça seja feita, para que inocentes sejam protegidos e culpados confrontados em seus atos. Muitas vezes para que haja arrependimento e restauração. A luz vem para purificar, não para destruir por prazer. Como responder quando a verdade começa a vir à tona? Primeiro, mantenha o coração em calma. A tentação de celebrar com jactância ou de humilhar publicamente quem errou é grande. Mas o mesmo Espírito que trouxe a verdade espera que você administre o fruto com graça. Lembre-se de que justiça do céu tem sabor de correção e de cura. Em segundo lugar, preserve a integridade. Documente, guarde provas, procure aconselhamento jurídico ou pastoral quando necessário. Não para alimentar a contenda, mas para que a exposição da verdade seja manejada com responsabilidade e para proteger vítimas e testemunhas. Terceiro, ore. Peça ao Senhor sensibilidade para saber quando falar e quando silenciar. Para conversar com quem está exposto com um coração que busca restauração, não vingança. Há também um efeito prático que acompanha a revelação. Pessoas que antes defendiam o injusto começam a enxergar com novos olhos. Amigos, colegas e até autoridades que se mantinham omissas podem mudar de postura quando confrontados com provas inacreditáveis. Isso não é apenas correção de narrativa pública, é reorganização de alianças, e com ela, muitas vezes, a recuperação da sua reputação. Ver antigos aliados do outro lado se tornarem questionadores é um sinal de que a balança está sendo ajustada. Não menos importante é o movimento interno. Quando a verdade vem à tona por intervenção divina, você ganha uma nova paz. Não precisa mais convencer os outros a todo custo, nem arrastar sua energia, explicando-se a quem já decidiu crer no pior. A providência divina valida o seu sofrimento e libera você da prisão do argumento. Isso não cura todas as feridas imediatamente, mas tira de você o peso de provar o que seu coração já sabia. Permita-me usar uma imagem. Imagine a verdade como raízes escondidas sob terra compacta. Quando a chuva do céu cai, essas raízes emergem, e a árvore que parecia doente mostra sua tonicidade real. A chuva aqui é a justiça de Deus. Ela afrouxa o solo das mentiras e permite que o que é genuíno respire. E assim como o agricultor que colhe só quando a semente amadurece, o juiz do céu decide o tempo, a intensidade e a forma da revelação, sempre com propósito redentor. Se nos últimos dias você notou sinais desse tipo, conversas que reaparecem, testemunhas que se lembram, documentos que mostram a verdade, receba isso com reverência. Não transforme a exposição em palco de humilhação. Use-a para confirmar a sua confiança no Senhor e para proteger outros que possam estar em risco. Aplauda a justiça, mas deixe o carimbo final nas mãos do juiz. E prepare o coração, porque à medida que a verdade é trazida à luz, outro movimento costuma acontecer. A soberba é limitada e o poder de quem te injustiçou começa a enfraquecer. Há um momento em que o tribunal do céu não apenas ouve as suas lágrimas e recolhe as provas. Ele age sobre aqueles que se levantaram com soberba contra você. Esse terceiro sinal, Deus abate a soberba e limita o poder de quem te injustiçou, é o movimento divino que faz com que aquilo que parecia intocável comece a perder espaço. Não é espetáculo de vingança, é o ato de um juiz soberano que corrige o curso de uma história, preservando a justiça e protegendo os humildes. Imagine uma pessoa que sempre teve chave mestra para portas que outros nem sonhavam em abrir. Promoção garantida, convites para decisões importantes, alianças poderosas. Essa pessoa usou influência para silenciar, para empurrar você para fora, para esconder a verdade. O sinal acontece quando essas chaves começam a falhar. Projetos emperram, convites deixam de chegar, aliados se afastam. Não é necessariamente um caos instantâneo. Muitas vezes é um processo sutil, mas é perceptível. A força que parecia eterna começa a definhar. Portas que se abriam com facilidade começam a se fechar. Estratégias que antes tinham sucesso, de repente não funcionam. A fala daquela pessoa perde credibilidade diante dos outros. Há exemplos concretos que ajudam a entender. Pense no líder de uma equipe que usava intrigas para avançar na carreira. Ele se beneficiava da sombra de mentira. Porém, quando verdades vêm à tona, como vimos no sinal 2, suas promessas perdem peso. Pessoas que o apoiavam por conveniência começam a enxergar um padrão.
e se afastam. Ou pense no empresário que fechava contratos pressionando e manipulando. Se suas práticas se tornam conhecidas, fornecedores e parceiros preferem distanciar-se e oportunidades que antes surgiam com facilidade não aparecem mais. Em vez de uma punição humana vingativa, são as consequências naturais da perda de confiança, catalisadas pela intervenção divina que expõe e limita. A Bíblia usa imagens fortes para falar desse movimento. Em Salmo 75, vemos a ideia de que Deus quebra os chifres dos ímpios e exalta os chifres dos justos, uma linguagem que retrata poder e orgulho como chifres que podem ser abatidos. O salmista lembra que não é do Oriente nem do Ocidente que vem a exaltação, mas do Senhor, que determina o tempo de julgar. Isso nos coloca diante de uma verdade vital. Deus tem cronograma e critério. Ele não deixa a soberba viver sem freio para sempre. Quando o tempo certo chega, ele coloca limites. É importante entender que esse abate não é algo que você deve celebrar com desprezo. O apelo pastoral aqui é para que receba o sinal com temor e reverência. Quando o gigante que te esmagava começa a encolher, há uma tentação humana de rir, de vangloriar-se, de procurar vingança. O tribunal do céu, porém, nos chama a uma postura diferente. Reconhecer que a justiça de Deus foi feita, agradecer por ele ter sido o juiz e manter a humildade para não repetir erros de orgulho. Lembre-se, o mesmo Deus que limita o soberbo exalta o humilde. E ele pode, em um abrir e fechar de olhos, inverter destinos. A sua reação modela o que Deus fará depois. Humildade gera honra duradoura. Festa por mal alheio pode atrasar sua própria restauração. Espiritualmente, esse sinal confirma que sua causa está sendo levada a sério no céu. Quando quem fez o mal perde influência, não é apenas uma derrota circunstancial deles. É o efeito da justiça divina começando a reordenar territórios de poder. Deus quebra chifres para que não sejam usados para esmagar o justo. Ele limita a boca do soberbo para que não injurie mais. Ele corta os cabos de sustentação de quem construía sua vantagem sobre mentira e abuso. E assim, o ambiente que antes era hostil começa a ficar mais propício para a sua retomada e para a verdade florescer. Como reconhecer isso no dia a dia? Observe com atenção. Alianças que antes sustentavam o injusto se desfazem. Convites e oportunidades que favoreciam práticas desonestas deixam de existir. O discurso da pessoa perde força ao ser confrontado com evidências e caráter. Às vezes, a mudança vem através de terceiros. Alguém que antes defendia começa a questionar. Às vezes, vem por processos naturais. Contratos são cancelados, clientes migram. Seja paciente. Deus age com precisão, não com espetáculo. Ele prefere restaurar e corrigir a tempo certo. E como responder a esse sinal? Primeiro, não use o movimento de Deus como justificativa para perder sua paz ou voltar a brigar. Receba com temor, agradeça a Deus em oração e mantenha a integridade. Segundo, não se precipite em cobrar ou humilhar. Deixe que o juiz finalize o processo. Terceiro, permita que esse momento te molde. Se a soberba do outro está sendo reduzida, que a sua própria alma seja construída. Mergulhe ainda mais em humildade, serviço e generosidade. A mão que exalta o humilde é a mesma que limita o soberbo. Portanto, seja preparado para o lugar que Deus pretende te dar, agindo com caráter e sabedoria. Há também uma dimensão comunitária. Quando a soberba de um indivíduo é limitada, frequentemente a comunidade respira de novo. Equipes que eram silenciadas recuperam voz. Vítimas que se sentiam isoladas encontram respaldo. Você percebe que não foi somente uma vitória pessoal, mas uma restauração do ambiente onde a verdade pode novamente prosperar. E isso deve gerar um compromisso. Use sua renovada posição para promover justiça, proteger os vulneráveis e não repetir velhas práticas. Por fim, acolha esse sinal sem alegria mesquinha, mas com gratidão serena. Deus está colocando as coisas no lugar. Ele humilha o que precisa ser humilhado e exalta os que, como você, permaneceram fiéis. Enquanto o tribunal do céu trata quem te feriu, prepare seu coração para receber proteção e reposicionamento. O próximo sinal que anuncia que não só os outros estão sendo ajustados, mas que Deus está abrindo portas para você andar em segurança e honra. Quando o tribunal do céu começa a se mover sobre a sua causa, Deus não age como um mero revisor dos acontecimentos. Ele entra na cena para te guardar,
e para te colocar onde aquilo que ele preparou para você pode florescer. O quarto sinal, a proteção e o reposicionamento. Muitas vezes vem disfarçado de mudança brusca, de ruptura que à primeira vista parece dolorosa, mas que depois você entenderá como livramento. Pense no pasto que, para proteger o rebanho de um desabamento iminente, o pastor o conduz por um caminho que, à primeira vista, parecia mais longo. No dia de chuva, a entrada do penhasco seria fatal. Ao caminhar por onde o pastor escolheu, o rebanho encontrou um campo verde que ninguém havia visto antes. Assim, Deus age. Tira você da linha de fogo. Essa proteção pode se manifestar de maneiras muito concretas. Talvez você tenha sido afastado de um emprego onde a inveja e a política te corroíam por dentro. No calor do momento, pareceu perda, mas depois uma oferta inesperada aparece. Ou você descobre que havia processos viciados que teriam te consumido legal e emocionalmente. Ou talvez uma transferência de cidade, uma mudança de ministério, uma troca de equipe. Tudo pareça coincidência, até que, olhado em retrospecto, você vê a mão de Deus evitando um dano maior. A proteção do céu não é uma promessa de vida sem problemas. É uma intervenção que reorganiza sua trajetória para que a tempestade não te alcance em cheio. Às vezes isso aparece como portas que se fecham e que você lamenta no começo. Outras vezes, como pessoas certas que chegam e se tornam alavancas de cura e oportunidade. Lembra daquela amizade que parecia inócua e que, no momento certo, te colocou em contato com alguém influente que abriu uma porta? Ou daquela oração que você sussurrou numa madrugada e, semanas depois, alguém surgindo para te oferecer apoio prático? Essas convergências não são meras coincidências. São a providência do juiz que cuida dos justos. Reposicionamento também é palavra-chave. Deus pode realocar você para uma função que respeita seus dons e sua integridade, afastando-o de ambientes tóxicos, onde sua vocação era subaproveitada ou pisoteada. Imagine uma planta que, por anos, ficou à sombra e murchou. Ao ser transplantada para um vaso maior, com luz e solo fértil, ela começa a brotar. Assim é o movimento divino. Nem sempre nos leva aonde queríamos ir, mas sempre para onde podemos crescer. Profissionais que foram desprezados por chefes injustos recebem promoções vindas de lugares inesperados. Lideranças que foram substituídas descobrem que Deus estava guardando um novo campo de serviço, maior, mais justo, mais alinhado com sua identidade. E quando Deus te protege e te reposiciona, logo Ele começa a honrar você publicamente. Sinal 5. A honra divina tem um sabor particular, porque não obedece a meritocracias humanas. Ela brota da fidelidade escondida que Deus viu. Não é uma exaltação construída por manipulações ou por autopromoção, mas um levantar manso, quase inevitável, que revela que a palavra final não era a dos que te humilharam. Você começa a ver reconhecimento vindo de lugares onde jamais buscou aprovação. Um convite inesperado para falar, um projeto que te escolhe, um antigo líder pedindo desculpas. Às vezes, a restauração acontece na forma de residentes de reputação. Pessoas que te vituperaram se veem frente a evidências da tua integridade e são compelidas a reconhecer o erro. A exaltação de Deus também vem com oportunidades que não dependem de redes de influência costumeiras. É quando portas se abrem sem você ter pedido. Quando talentos longamente ignorados são notados. Quando convites chegam sem conexão aparente, como se o céu tivesse assinado um decreto que diz: "Este é o tempo dele, a". Essa honra tem duas características que vale a pena destacar. Primeiro, é proporcional à integridade. Deus honra quem foi fiel no pouco. Segundo, é temporizada. Ela chega no tempo certo, não no impulso de um ressentimento. Portanto, receber essa honra exige humildade. Não é para inflar o ego, mas para testar se você será um gestor fiel daquilo que foi confiado. Há testemunhos simples e poderosos. A mulher que, depois de ser humilhada publicamente, foi convidada a trabalhar em uma equipe de liderança de outra igreja, onde floresceu e ajudou a curar feridas semelhantes. O profissional que perdeu um cargo por manobras e, meses depois, assinou contrato com uma empresa que valorizava a ética e deu a ele um departamento inteiro para conduzir. Em muitos desses casos, o que parecia um fim foi o prelúdio de uma temporada de honra que só poderia vir de Deus. Como reconhecer e responder? Primeiro,
Receba com gratidão cada portão que se abre. Não corra para atribuir a nova posição às suas estratégias ou à queda do outro. Diga: Senhor, obrigado. Eu reconheço a mão que me trouxe até aqui. Segundo, mantenha o coração humilde. A honra de Deus pede postura de servidão, não de vingança ou de exibição. Terceiro, cuide das relações. Se alguém volta arrependido, avalie com sabedoria, perdoe com sinceridade e permita que a restauração tome o tempo que precisa. Por fim, use o novo lugar para abençoar, para abrir portas, proteger outros e ser uma voz que previne injustiças. Se você tem vivido mudanças repentinas, se portas que pareciam fechadas se abriram, se pessoas justas chegaram para te apoiar e sua reputação começa a ser recomposta, receba isso como sinal do tribunal do céu assinado sobre sua vida. Mas receba também com responsabilidade. A honra que vem de Deus não é um prêmio final, é um comissionamento. Deus te protegeu, te reposicionou e te honrou para que você seja sal e luz onde for colocado. E para que sua história passe a defenda aqueles que, como você, um dia sentiram-se esquecidos. Respire fundo. Permita que a sensação de proteção e a alegria da honra se assentem no seu coração sem pressa. Ore agradecendo, peça direção para administrar bem o que chegou e comprometa-se a ser fiel na nova estação. O Tribunal do Céu não só julgou por você. Ele te levantou para ser testemunha viva de que a justiça dele é real e sustentadora. Quando a justiça do céu começa a se manifestar de forma mais visível na sua vida, um dos sinais mais bonitos, e talvez menos esperados, é ver aquilo que te feriu transformar-se em instrumento de cura para outras pessoas. Não é apenas uma reversão de cena ou uma promoção profissional. É Deus pegando as suas cicatrizes e fazendo delas uma ponte para consolar quem ainda está sangrando. Imagine uma lâmpada que, depois de apagada por muito tempo, volta a brilhar e ilumina não só o cômodo onde ela está, mas também o corredor inteiro. Assim é a sua história quando o céu a torna testemunho. Você começa a perceber isso em pequenos gestos cotidianos. Alguém que sofreu a mesma traição te procura e diz: como você conseguiu seguir em frente? Você responde sem ensaio, com voz que já conhece o sabor da ferida, e de repente suas palavras têm autoridade. Não a autoridade arrogante de alguém que leu um livro, mas a autoridade humilde de quem viveu. As lágrimas que você chorou se tornam linguagem que alcança outras lágrimas. Em vez de se sentir novamente exposto, você percebe que sua experiência tem serventia. O que foi usado para te ferir agora é combustível para consolar, para aconselhar, para guiar quem ainda está perdido no processo. Há momentos em que isso acontece de maneira pública. Depoimentos, convites para falar, mensagens que chegam nas redes sociais pedindo para ouvir sua história. Outras vezes, é íntimo e silencioso. Um amigo que te confidencia seus medos à noite, um familiar que, ao ouvir sua fé, decide perdoar, uma pessoa no trabalho que, ao perceber sua integridade, escolhe agir com mais justiça. Em todos os casos, há um senso claro de propósito transformado. A dor não foi em vão. Ela fermentou uma compaixão que só quem sofreu entende. Uma analogia que ajuda a enxergar este movimento é a de um campo queimado pelo fogo controlado. À primeira vista, parece devastação, mas o fogo seleciona, limpa e prepara o solo para uma nova safra. Assim, quando Deus permite que sua justiça passe sobre uma história, Ele não apenas pune externamente, Ele recolhe as cinzas da sua experiência e planta sementes de testemunho que gerarão vidas. A sua dor se torna solo fértil para o ministério do consolo. Mas essa transformação não é apenas externa, vem acompanhada do sétimo sinal, uma paz profunda, a paz de quem sabe que a causa foi julgada no céu. Essa paz não é mera ausência de problemas, nem é o engano de fingir que está tudo bem. É um descanso que nasce de uma convicção. Por mais que os homens julguem, provoquem ou inventem, o juiz já deu sua sentença sobre mim. Quando essa paz chega, você passa a lembrar da injustiça sem o mesmo veneno. A cena aparece na memória, mas o aperto no peito diminui. A ferida existe, mas não dita mais sua agenda. Como descrever essa paz? É como estar ancorado em mar agitado. As ondas ainda batem, o vento sopra forte, mas a âncora segura a embarcação. Ou é como dormir numa noite escura, sabendo que a casa está protegida e que alguém fiel vela pela sua família. Essa tranquilidade faz você reagir de forma diferente, menos impulsiva,
menos necessitada de provar nada a ninguém. Você ora com mais calma, espera com mais confiança e agradece com mais sinceridade. A ansiedade por ver provas imediatas cede lugar a uma gratidão serena pelo que Deus já fez no íntimo. Esse processo também tem consequência prática. Quando sua dor vira testemunho e sua alma descansa, você passa a receber convites que têm mais a ver com vocação do que com reparação. Portas se abrem, não simplesmente para compensar perdas, mas para que você cumpra um novo chamado. Aconselhar, pastorear pequenos grupos, escrever, falar em eventos, liderar com empatia e sempre ao cuidado de manter humildade. Testemunho não é troféu, é responsabilidade. A história que te trouxe até aqui deve ser usada para edificar, nunca para vangloriar-se ou rebaixar o outro. Espiritualmente, isso é formar caráter à imagem de Cristo. Jesus foi injustiçado, acusado e, mesmo assim, confiou no julgamento do Pai. Ele transformou o sofrimento em missão. Por suas feridas fomos curados e venceu com mansidão. Quando o tribunal do céu atua sobre sua causa, o objetivo não é só acertar contas com os que erraram, mas moldar em você uma autoridade mansa que atrai e restaura. A justiça de Deus quer produzir um fruto duradouro, um testemunho que leve outros ao consolo e uma paz que dure nas tempestades. Se você está percebendo sinais deste tipo, fique atento a duas coisas práticas. Primeiro, aceite convites para compartilhar com sabedoria. Escreva, fale em pequenos círculos, não tenha pressa de se expor amplamente sem discernimento. Segundo, continue cultivando a paz. Discipule seu coração em oração, leitura das Escrituras e comunhão com pessoas que te tragam equilíbrio. Testemunho sem paz pode virar autoexposição. Paz sem testemunho pode desperdiçar o que Deus quer usar. Por fim, permita-se celebrar com sobriedade. Quando as pessoas começam a se aproximar para ouvir sua história e quando você sente uma tranquilidade interior que não depende de provas humanas, reconheça: o tribunal do céu está em ação. A maior evidência de que Deus julgou a seu favor nem sempre é a queda do opressor, mas a sua capacidade de transformar dor em consolo e de dormir com consciência limpa, sabendo que a sentença de Deus te sustenta. Agora que você tem visto esses sinais, o seu testemunho nascendo e a paz invadindo seu coração, o convite é responder a essa justiça com fé, gratidão e compromisso, entregando ao Senhor tudo o que ainda precisa ser transformado. Se você ficou até aqui, quero primeiro reconhecer o que isso significa. Não foi indiferença que te trouxe, foi fé, ainda que pequena, e uma esperança ferida que busca sinais de que Deus está realmente cuidando da sua causa. A dor da injustiça tem um efeito anestesiante sobre muitos. O simples fato de você continuar acreditando que existe um Deus justo já diz muito sobre a sua coragem e sobre o tecido da sua fé. Você não é um espectador. Você é alguém que espera justiça, que deseja honra, que quer ver o céu agir onde os homens falharam. Essa disposição é como quem mantém uma vela acesa num corredor escuro. Pode parecer pouca luz, mas é suficiente para guiar passos e revelar caminhos. Vamos recapitular, com carinho e clareza, os 7 sinais que mostram que a sua causa subiu ao tribunal do céu. Não é uma lista técnica, é um mapa para o coração em conflito. Um mapa que aponta para a mão do juiz que vê, pesa e decide. 1. Deus tirou a vingança da sua mão e renovou em você a confiança nele como juiz. Talvez você nem tenha percebido no início, mas a primeira manifestação do mover divino é sempre interna. Cansaço da amargura, menos desejo de retribuir e um impulso novo de depositar a questão nos pés do Senhor. Isso acontece como quem guarda uma espada que já não provoca vontade de usar. A lâmina permanece, mas a mão não treme mais para empunhá-la. 2. Deus começou a trazer à luz o que estava escondido. Mentiras, omissões, versões truncadas da verdade. Tudo começa a ganhar rachas. Documentos, testemunhos, lembranças que pareciam perdidas aparecem na hora certa. Às vezes, é um e-mail que surge do nada, um contato que resolve falar, ou uma memória que cola as peças do quebra-cabeça. Quando a verdade surge sem que você a manipule, sabe-se que não é esforço humano, é o sinal do juiz que abre o processo. 3. Deus abateu a soberba e limitou o poder de quem agiu injustamente. Quem se pavoneava, que acreditava estar imune,
De repente perde influência. Portas se fecham para sua arrogância. Não é uma vingança sua. É a justiça que corrige o curso do orgulho. Isso pode se manifestar como oportunidades que desaparecem para o opressor ou alianças que se desfazem sem que você precise agir. 4. Deus te protegeu e reposicionou. Você pode ter sentido uma saída inesperada de um lugar tóxico, um convite que parecia um acaso, uma mão amiga no momento certo. Esses acidentes são frequentemente reorganizações divinas para te tirar da linha de fogo e te colocar onde você pode florescer. Pense numa transferência de emprego que surge no momento certo ou num conhecido que aparece com um conselho salvador. 5. Deus começou a te honrar e restaurar sua reputação. A honra que vem do céu aparece onde a reputação foi manchada. Portas que se abrem, palavras de reconhecimento, pessoas que voltam com pedido de desculpas ou com admiração renovada. Essa exaltação não é fruto de campanhas humanas. É a assinatura do juiz que levanta os humilhados. Pode ser um testemunho público, uma recomendação inesperada ou reconhecimento silencioso que muda sua trajetória. 6. Deus usou sua história como testemunho. O que antes era ferida tornou-se palavra que consola. Pessoas com experiências parecidas buscam você. Suas lágrimas se transformam em linguagem de cura. A sua história, redimida, começa a abençoar outros, como cicatrizes que viram mapas para quem também caminha pela dor. 7. Deus te deu paz, a paz de quem foi justificado no céu. Mesmo que a ferida permaneça sensível, você já não vive dominado pela ansiedade de ver tudo acontecer imediatamente. Há uma certeza tranquila. A sentença do céu existe e o juiz já decidiu. Essa paz é como um tribunal interior com as portas fechadas para a histeria, onde você aguarda confiante. Estes sinais, quando lidos juntos, formam mais do que evidências externas. Formam um processo de formação interior. O tribunal do céu não age somente para ajustar situações. Ele forja caráter. A exaltação que Deus dá não é só para que você ocupe um novo lugar, mas para que se capacite a permanecer nele com mansidão e fidelidade. Por isso, mais importante do que aquilo que muda ao seu redor é aquilo que muda dentro de você. Quero também elogiar a sua postura. Em um mundo que incentiva a vingança, a autopromoção e a defesa agressiva, escolher confiar no juiz do céu exige humildade e coragem. Você faz parte de uma minoria que prefere entregar a causa nas mãos de Deus a tentar ser juiz da própria história. Deus se agrada desse coração que, apesar da dor, decide confiar. Se essa foi a posição que você assumiu, mesmo que por uma manhã, uma oração ou uma promessa, saiba que é exatamente esse tipo de entrega que o Tribunal do Céu valoriza. Agora proponho uma oração simples, mas profunda, que você pode repetir ou adaptar conforme o seu coração estiver disposto. É uma oração de entrega e alinhamento, pedindo que Deus haja sob o seu tempo e com sua justiça. Pai justo, coloco diante do teu trono as pessoas e as situações que me feriram. Senhor, eu peço, faz justiça segundo o teu coração. Cura meu peito da amargura. Tira de mim o desejo de revidar. Reposiciona-me onde for da tua vontade e honra-me com humildade. Usa minha história para consolar e edificar outros. Eu entrego esta causa nas tuas mãos, confiando que tu és o juiz perfeito e que a sentença que importa já foi dada. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou você, convido a um pequeno ato público de fé. Escreva nos comentários a declaração: confiarei na justiça do céu. É uma forma de selar sua decisão diante de Deus e da comunidade, de não mais cultivar a justiça pelas próprias mãos, mas de confiar na intervenção do juiz soberano. Ao colocar essa frase, você está dizendo: Senhor, eu não vou mais ser juiz da minha história. Eu confio que tu sabes como, quando e por que honrar-me. Antes de sair, peço que faça 3 coisas práticas. Inscreva-se no canal ou na página, se ainda não for inscrito. Curta este conteúdo para que a palavra alcance mais pessoas que estão em dor. E compartilhe com alguém que hoje se sente injustiçado e acha que está sem saída. Cada curtida e cada compartilhamento são uma semente que pode alcançar alguém que precisa ouvir que existe um tribunal do céu que vê e age. Reserve também alguns minutos, depois deste vídeo, para um momento de reflexão silenciosa. Leia com calma os Salmos 7, 50 e 75. Peça ao Espírito Santo para revelar,
em qual dos 7 sinais ele já começou a se manifestar em sua vida e quais passos interiores de entrega você ainda precisa dar. Anote num papel nomes e situações. Coloque-os literalmente diante de Deus na sua oração. Às vezes, o gesto de nomear em voz alta tem poder para liberar aquilo que estava preso no silêncio da alma. Agora, receba esta bênção que desejo com todo o meu coração. Que o Deus justo visite a tua história. Que Ele enxugue lágrimas antigas e cure ressentimentos que te mantêm preso ao passado. Que Ele limpe o teu coração da amargura e transforme aquilo que foi usado para te ferir em alicerce do teu ministério. Que Ele quebre sentenças humanas injustas. Que Ele abra portas que ninguém pode fechar e feche portas que, por descuido, te prendiam em armadilhas. Que o Senhor te vista com uma honra mansa. Uma honra que não arqueja para os olhos dos homens, mas reflete o caráter de quem foi provado e saiu mais próximo de Cristo. E que no tempo certo, Ele te exalte publicamente, para que muitos vejam que há sim um juiz no céu que ouve, vê e julga com perfeição. Fecho com uma imagem de esperança que eu gostaria que você carregasse como um refrão. Imagine-se daqui a algum tempo, olhando para trás. Você vê as noites de choro, as palavras que tentaram te definir, as portas que se fecharam. E então você diz com voz firme e olhos úmidos de gratidão: eu achei que a injustiça tinha vencido, mas o tribunal do céu se levantou por mim. Deus me fez justiça, me honrou, e hoje eu sei. Valeu a pena confiar na justiça dele. Que essa declaração seja mais que um sonho, que pela graça de Deus e pela fidelidade do Espírito seja a sua história. Que a paz do juiz justo descanse sobre você hoje e sempre.